Olá e bem-vindos ao Magic Academy. Hoje a gente vai conversar sobre um ponto bem desafiador na cirurgia minimamente invasiva, né? Que é como garantir um fechamento seguro de estruturas mais profundas, tipo fáscia muscular, cápsula articular, quando o espaço para trabalhar é mínimo, certo? Sem dúvida. É um desafio técnico e bem grande, na verdade. Pensa assim, em cirurgia de coluna endoscópica ou artroscopia, a gente está trabalhando por cânulas bem fininhas, às vezes, sei lá, 7, 9 centímetros para dentro do corpo. Agora imagina tentar usar uma agulha curva, daquelas tradicionais, para costurar a fáscia, que é aquela capa do músculo, né? Ou então a cápsula da articulação, lá no fundo. Ainda mais se o paciente tem um IMC mais alto. É quase como tentar costurar dentro de uma garrafa mesmo. O acesso limita demais o que você consegue fazer ali. E as consequências se esse fechamento não for bem feito? Não são pequenas, imagino. De forma alguma. A gente vê na literatura, por exemplo, na artroscopia de quadril, se a cápsula não é reparada direitinho, pode levar a instabilidade, dor que não passa, sabe? Compromete toda a recuperação. E o fechamento ruim da fáscia também pode gerar seus problemas. Então, soluções novas são muito bem-vindas. É aí que entra o que a gente vai analisar hoje, né? Baseado na instrução de uso e em alguns estudos relacionados. O kit Cannula Spine Needle Safe Closure. Como é que ele ataca esse problema? Olha, a ideia por trás dele é bem inteligente. É adaptar uma tecnologia que já existe. Ele usa uma cânula muito fina, tipo a partir de 1,6 milímetros, que você introduz pela pele, sabe? Percutâneo, direto no local. Mas o segredo está na ponta. Tem um mecanismo com uma mandíbula, quase como uma pinça minúscula, bem precisa. Feita para quê? Para agarrar o fio de sutura e passar ele pelo tecido de um jeito controlado. Basicamente, é como miniaturizar a tarefa de costurar lá naquela profundidade toda, sem precisar abrir mais só para poder fechar depois. Ah, e claro, é um produto estéril de uso único, importante para a segurança. Interessante essa ideia de adaptar. Pegar algo que funciona numa área, como os passadores de sutura da artroscopia, e trazer para outra, como a coluna. Parece que isso impulsiona bastante a inovação em mais, né? Com certeza. É o que a gente chama de polinização cruzada de ideias, de tecnologias. E as indicações do Spine Needle Safe Closure são bem para esses cenários mesmo. Fechamento percutâneo de fáscia muscular, como na endoscopia de coluna, e fechamento de cápsula articular, em artroscopia, tipo quadril, ombro. Certo. E como seria isso na prática, assim, de um jeito mais simples, sem entrar muito no detalhe cirúrgico? Pensa assim, ó. O cirurgião leva essa cânula fininha até a estrutura que precisa fechar, tá? Aí, através da cânula, ele usa aquele mecanismo da ponta para pescar o fio de sutura de um lado do tecido e passar para o outro lado, criando o ponto de sutura ali. Aí ele repete isso quantas vezes precisar para ter um fechamento forte, seguro. É como ter uma agulha de costura por controle remoto para aquele espacinho apertado. Parece que facilita muito uma etapa que, de outro jeito, seria bem mais complexa, né? Ou talvez nem desse para fazer de forma minimamente invasiva. Mas pensando um pouco, isso adiciona muita complexidade para o cirurgião? Tem uma curva de aprendizado grande ou é algo mais intuitivo para quem já faz MIS? Boa pergunta. Olha, como toda ferramenta nova, precisa de um tempo para se acostumar, claro. Mas o princípio de como funciona é parecido com outros passadores de sutura que já são usados em artroscopia. Então, para quem já tem essa experiência, talvez a adaptação seja mais rápida, sabe? E o fabricante normalmente oferece treinamento também. A grande vantagem para a equipe é justamente essa: tornar viável e mais seguro um fechamento que era difícil. E talvez até economizar tempo, evitar ter que converter para uma cirurgia aberta só por causa do fechamento. E para o paciente, quais são os benefícios mais diretos que a gente pode esperar? Falando de dor, da função depois. Para o paciente, acho que o primeiro ponto é manter a cirurgia minimamente invasiva do começo ao fim, sem incisões extras, desnecessárias. E o mais importante é tentar prevenir aquelas complicações que a gente falou, né? Como a instabilidade da articulação, um fechamento bem feito ajuda a ter um resultado melhor na dor depois da cirurgia, na recuperação da função e, no fim das contas, na qualidade de vida da pessoa.
a teoria parece muito boa. Mas isso funciona mesmo na prática? Especialmente naqueles casos mais difíceis, como pacientes com IMC alto que você mencionou. Tem alguma validação? Sim, sim, essa abordagem já tem validação. Existem estudos, por exemplo. Um deles avaliou técnicas parecidas, usando passadores de sutura para fechar a face lombar na cirurgia de coluna Miss. E mostrou bons resultados justamente nesses pacientes com IMC mais elevado. Isso meio que confirma que essa adaptação de tecnologia funciona e resolve um problema real que existe. Então, resumindo a nossa conversa, o ponto principal que fica é que o Spine Needle Safe Closure aparece como uma solução bem direcionada para um gargalo técnico importante na cirurgia minimamente invasiva. Ele usa um princípio que já funciona em outras áreas para permitir um fechamento mais seguro, mais eficiente, lá nos planos profundos. Exatamente isso. É um ótimo exemplo de como a inovação incremental, sabe, adaptando, refinando tecnologias que já existem entre diferentes especialidades, continua melhorando os procedimentos minimamente invasivos e a gente espera melhorando os resultados para os pacientes também. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante para levar, né? Pois é. Até onde será que essa polinização de tecnologias entre áreas diferentes da cirurgia pode nos levar? Que outros desafios a gente vai conseguir superar combinando de forma criativa soluções que já existem por aí? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Para os profissionais de saúde que nos ouvem e talvez queiram saber mais detalhes técnicos sobre o que de cânula Spine Needle Safe Closure, a recomendação é buscar essas informações direto com o fabricante, né? Exato. E continuem aqui com a gente no Medic Academy para mais explorações sobre as inovações que estão moldando o futuro da medicina.